Boa noite, vamos começar aí, né? A nossa jornada. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa. Espero que todos estejam, né, com saúde, todos estejam bem. Deus abençoe cada um de vocês aí. A gente possa ter sabedoria nesses momentos aí, mas Deus sabe todas as coisas, né? Se Deus quiser, daqui a 15 dias a gente volta ao normal. Até lá, vamos nos encontrar, né? Aqui pelo Mudo. Quem quiser depois chamar no Zap também, vou deixar meu telefone aí, tá no grupo de vocês aí, né? Pode me chamar no particular para qualquer dúvida, né? Então vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre lógica de programação, né? A gente vai continuar aquela aula que a gente teve lá no laboratório. A outra turma estava de folga, né? A gente estava utilizando lá. Então a gente vai trabalhar aqui com uma revisãozinha, né? Aquilo que a gente viu na semana passada, para a gente poder caminhar. Após a revisão aqui, eu vou explicar mais alguns exercícios, alguns exemplos, e vou postar uma atividade para vocês me entregarem, né, na próxima semana, ok? Então vamos lá então. Então vamos revisar o que nós falamos na semana passada. Então tá aí, lógica de programação. Quero alterar não, filho. Agora não, do jeito que tá. Vamos lá. Lógica de programação. A gente vai revisar operadores lógicos, relacionais e estruturas condicionais simples. A composta, eu não vou explicar ela aqui hoje, vou explicar ela na próxima aula. Mas é muito tranquilo também, nada de complicado não. Vamos continuar. Então, operadores relacionais são usados para comparar valores. O resultado de uma expressão relacional é um valor booleano, falso ou verdade. Lembra que eu falei com vocês na sala de aula que sempre que eu vou comparar grandezas equivalentes, que eu chamo de grandezas equivalentes, números com números, letras com letras, lógico com lógico, né? Ou seja, eu posso comparar inteiro ou real com inteiro ou real. Por exemplo, 3 é maior do que 4? 3 é maior do que 4? Não, é falso. 5 é menor do que 6? Sim, é verdadeiro. Então, eu estou comparando grandezas numéricas. Então, quais são os operadores que eu posso fazer relação, que eu posso utilizar para relacionar grandezas? São os mesmos da matemática. É o maior que, menor que, maior igual, menor igual, igual e diferente. Então na apostila de vocês na página 14, quem quiser dar uma lida mais aprofundada lá, tem mais coisa lá. Então tá aqui um exemplo, Então aí, 15 é maior do que o nosso 10? Sim, é verdade, 15 é maior do que 10. Então, qual a resposta que dá? Verdadeira, não é isso? 6 é igual a 7? Não, 6 não é igual a 7. É falso. 8 é diferente de 9? Sim, é verdade. 8 não é igual a 9. 8 é diferente de 9. Então, aqui eu estou comparando grandezas equivalentes. Mas aqui só tem número inteiro, Juliano. Tudo bem. Vamos colocar aqui, por exemplo, 15,5 é maior ou igual, maior ou igual a 21,8? Que resposta que vai dar isso aí? Galera? Dará uma resposta falsa. Porque 15,5 não é maior do que 21,8. Então aqui vai ser o quê? Uma resposta falsa. Uma resposta negativa, não. Eu também posso comparar o que, por exemplo? Letras, Como são letras, são caracteres, então tem que estar entre aspas, não é isso? Estão lembrados aí? Entre aspas. A é igual a B, não são variáveis, tá? Observe que as aspas aqui, são indicadores de caractere, tá? Não são variáveis. Se fosse variáveis, seria entre, sem as aspas, ok? Como está entre aspas, são variáveis. Então, A é igual a B? Não. Isso aqui é falso. Porque a letra A não é igual à letra B, ok? Então eu posso comparar grandezas desde que elas sejam equivalentes, ok? Continuando então.
Operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Eles atuam sobre expressões que têm como valores primitivos, tipos primitivos, né? O booleano, né? Valor lógico, falso ou verdadeiro, sim ou não, ligado ou desligado, e assim por diante. Então, quais são os operadores lógicos aí? São e retorna verdadeiro, se ambas as partes foram verdadeiras, ou basta que uma parte seja verdadeira para retornar verdadeiro, e o não, ele inverte o estado de verdadeiro para falso, e vice-versa. Tá? Então vamos preencher a tabelinha verdade aqui, no próximo slide. Continuando aqui em operadores lógicos, vamos falar aqui a tabela verdade, né? Vamos preencher a tabelinha verdade aqui. Vamos lá então. Então eu tenho aqui, ó, as variáveis A e B, com os valores verdadeiro ou falso aqui para baixo, nas colunas, né? Variável B também, né? Com seus respectivos valores aqui embaixo. Então, quando eu comparo A e B, o que fala a minha teoria lá de operador relacional mesmo? Operador lógico mesmo? Fala o seguinte, olha, o I retorna verdadeiro se ambas as partes forem verdadeiras. Então, ambas as partes, ou seja, tanto essa parte como essa, ou seja, A e B, tem que ser o quê? Verdadeiras, não é isso? Então, a primeira parte é verdade, a segunda parte é verdade, então a expressão ficou o quê? Verdadeira. A primeira parte é verdade, a segunda parte é falsa, então a expressão fica falsa. Primeira parte falsa, segunda parte verdade, fica falsa. As duas partes são falsas, a expressão é falsa. Ou seja, quando A é V e B é V, é verdade. V e F é falso. Falso e verdade também é falso. Falso e falso também é falso. Beleza? Para o ou agora. Operador ou. Então, ou quer dizer o que mesmo? Basta que uma parte seja verdadeira para retornar verdadeiro. Então, se eu tenho a primeira parte verdade e a segunda parte verdade, então ambas as partes são verdadeiras, né? Então, tudo fica verdadeiro. Ele fala somente uma das partes. A parte A, verdade. A parte B é falsa. Como A é verdadeiro, né? Ele fala que quando eu uso ou, somente uma parte tem que ser verdadeira, para tudo ser verdadeiro, então também é verdade. A é F e B é V, B também é verdade. Então a outra parte é verdadeira, ficou verdadeira a expressão. Falso ou falso. Aqui não tem jeito, né? As duas partes são falsas, então é falsa a expressão. Então vamos lá. V ou V, verdade. V ou F, verdade. F ou V, verdade. F ou F, aí é falso. Beleza? Tá, joia. E o que é o não? O não é mesmo o quê? Inverte o estado de verdadeiro para falso e vice-versa. Ou seja, ele vai transformar, vai inverter, né, o valor da variável A. Então, quando o A for verdadeiro, o que é o inverso de verdadeiro? Falso. Quando o A é verdadeiro, inverte verdadeiro, falso. Quando o A é falso, qual que é o inverso de falso? Verdade. Quando o A é falso, o inverso de falso é verdade. Ok? Então, a gente explicou aí o que são os operadores lógicos e fizemos o quê? Uma tabelinha verdade. Beleza? Continuando aqui então. Expressões lógicas. O que é uma expressão lógica, hein, galera? Nós vimos aí, né? São expressões compostas de relações. E no caso, o que eu tenho, por exemplo? Eu expliquei já, né, nesse slide aqui, né? Aqui é a mesma coisa, só um explicativo mais detalhado. Eu posso somar, ou seja, vou somar essa parte da comparação e comparar com quem? Com 4. Então, 7 é maior do que 4? Verdadeiro. 3 é diferente de 3? É falso. 3 é igual a 3. É isso? Além de comparar usando operadores relacionais e números aritméticos, operadores aritméticos, eu também posso usar o quê? Na minha expressão lógica,
operadores lógicos. Então, por exemplo, aqui, ó, comparando, né? 2 mais 7, 2 mais 5, 7 é maior do que 4. Isso me dá o quê? Me dá verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro e essa segunda parte, 3 é diferente de 3, é falso, né? Então, verdade e falso dá o quê? Dá falso, ok? Novamente, 7 é maior do que 4? Verdade. Ou 3 é diferente de 3? É falso, né? Porém, verdade ou falso dá o quê? Verdade, né? Verdadeiro. E que é negação, né? Não 3 diferente de 3. Então, isso aqui é falso, não falso, transforma a expressão em quê? Em verdadeiro, ok? Continuando aqui então. Estruturas condicionais. O nosso famoso se, né? É um dos comandos para a estrutura condicional, é o se, né? Eu falei na aula passada, até fizemos exemplo lá com o Visual G. Então, só recapitulando. Ele permite a escolha de um grupo de comandos para serem executados de acordo com a aceitação ou não de certas condições. São testadas condições e, a depender de seus valores, tomamos um caminho ou outro. As condições que são testadas no algoritmo são do tipo lógica, booleana. Portanto, pode ter somente dois resultados, verdadeiro ou falso. Assim, a seleção de ações podem seguir, no máximo, duas alternativas, como se a condição for verdadeira e a outra se a condição testada for falsa. A estrutura de decisão pode ser simples ou composta, baseada em um resultado lógico. Bom, está na página 20 isso aqui. Eu só vou falar nessa aula aqui agora da parte, né, simples, beleza? E qual que é a sintaxe lá do comando? O comando se, lá no Visual G ou no nosso Portugal. É assim, ó. Opção 1, né, que seria o mais simples de todos. Se, aí tem a condição. Se esta condição for verdadeira, se isso aqui for verdadeiro, uma comparação, um operador lógico, não importa. Der resultado verdadeiro isso aqui, eu executo esse bloco de comandos aqui de dentro, ok? Opa, não tem ponto e vírgula. Estou confundindo as pepitas aqui. Não é uma linguagem ainda que tem ponto e vírgula, ok? Vamos lá. Então, ele executa só esse comando se essa condição for verdadeira, beleza? Opção 2 é quando eu uso o comando se não, ou seja, eu tenho o caso do verdadeiro, né? Se a condição que está aqui no se for verdadeira, então executo o bloco de comandos 1, que é o bloco referente ao comando verdadeiro, né? A resposta verdadeira aqui em cima. Se não, quer dizer o quê? É a resposta da condição sendo falsa, ou seja, se essa condição aqui der uma resposta falsa, ele vai para onde? Para o bloco de comando 2. Ok? Combinado? Então, um exemplo aí lá do Portugal. Como é que seria aí nosso exemplo do Portugal? Um algoritmo para ler dois números e escrever o maior entre eles. Então tá aí, ó. Algoritmo acha maior, var A e B do tipo inteiro, leia A e B. Se A for maior do que B, então escreva quem? Escreva A. Se não, escreva quem? B. Fim algoritmo. Beleza, aqui está o Portugal. Vamos fazer isso lá no nosso Visual G? Vamos abrir o Visual G aqui. Então, lá, vou apagar esses comentários, né? Não são obrigatórios aqui agora. Vamos lá. O acha maior. E eu vou declarar duas variáveis, né? A e B do tipo inteiro, ok? Lá no Portugal eu tinha colocado leia A e B tudo no comando. Pode fazer, Juliano? Não recomendo fazê-lo aqui no Visual G ou a linguagem de programação profissional. Por quê? Lembra que o nosso usuário é o cara que vai utilizar nosso sistema, nosso programa?
Então eu tenho que melhorar a minha usabilidade o máximo possível para ele poder interagir melhor com o meu sistema. Então, eu vou dar uma palavrinha aqui, um comandinho, né? Para poder orientar o usuário o que tem que ser feito. Então, escreval, peço para o meu amigo usuário, digite um valor. Leia esse valor na variável A. Escreval, digite outro valor. Leia esse outro valor na variável B. Bom, se o valor que eu li na variável A for maior que o valor que eu li na variável B, então escreva A, né? Então, escreva A. Isso estava lá, escreva A. Isso estava onde? No nosso Portugal aqui, ó. Mas eu não quero isso, eu quero melhorar a minha frase. Vamos melhorar isso aqui. A é maior que B. Ok? Bom, coloquei isso aí. Agora, se não, o que seria o se não? É o lado falso, né? Ou seja, que o A não é o maior, B é o maior. Se não, se aquilo for verdadeiro, se aquilo for falso, eu vou não escreva B é maior que A. Fim se, fim algoritmo. Lembrando que se houverem mais comandos após o fim se, né, um outro leia, um outro escreva, qualquer coisa aqui de baixo, né, escreva qualquer qualquer coisa. Então esse cara aqui será executado após eles fizerem as devidas comparações, né, do se, né, A for maior do que B, escreva A maior que B. Se não, ou seja, se esse teste, se essa condição aqui for falsa, ele passa para esse comando aqui, né, B é maior do que A. Lembrando também que nada me impede que eu coloque outros comandos aqui dentro, né? Mais comandos. Eu posso colocar outro leia, né? Qualquer outra coisa aqui dentro se necessário. A mesma coisa dentro do sinal, ok? Então não é só um comando que vai na parte verdadeira nem na parte falsa, né? Do teste se. Eu posso colocar ali, né? Dentro da parte, né, verdadeira ou da parte falsa, mais de um comando, ok? Então pessoal, vou passar agora aqui um outro exercício para vocês fazerem em casa aí. Eu vou deixar no Moodle lá as atividades prontinhas para vocês fazerem, beleza? E amanhã, até na hora do almoço, eu coloco uma outra aula explicando lá como utilizar, né, mais de uma comparação usando o operador lógico, né, o i ou até mesmo não dentro do se, como também a estrutura condicional composta, ok? Então fique com Deus, Deus abençoe vocês aí. Até amanhã, se Deus quiser.